Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Agência ConectSite. Somos uma agência focada no sucesso de nossos clientes. Aplicamos todos os mais modernos conceitos em comunicação para o seu produto, marca ou serviço. Publicidade, propaganda e marketing. Desenvolvimento de websites. Gestão de marcas. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento sem compromisso. ConectSites.com. Olá pessoal, mais um programa bem feliz. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para você não perder nada. Cada vez que você ativa o sininho, você é o primeiro a saber, vai chegar a notificação para você dos outros programas aqui da nossa grade. E aqui tem de tudo. Tem o Samba Esporte Companhia toda segunda-feira com o nosso amigo Antônio Carlos Faísca a partir das 20 horas. Toda terça-feira nós temos o podcast Comunidade em Ação com o Zé Eduardo Aires, que é o presidente do CCMUG. E lá também tem muita informação, convidados diferentes a cada semana, é bem legal. Quarta-feira, por enquanto, é o único dia que você vai poder maratonar programa antigo. Por quê? Porque não tem nenhum ao vivo, mas tem conteúdo na TV, então não precisa deixar de assistir. Pega a pipoca e maratone programas antigos. Toda quinta-feira a gente tem o Dreadcast a partir das 19 horas com o Ash. Sexta-feira, 18 horas, programa Bem Feliz. E sexta, às 19 horas, CCMUG Informa. Então, a grade está extensa, não dá para perder, ativa o sininho. Então, que aí você é sempre notificado, porque não dá para decorar todos os horários, assim, se você não tá todos os dias ali, né? Eu decoro porque eu já acostumei. Mas é para facilitar para você, para economizar a memória, ativa o sininho, que daí chega a notificação quentinha e você não perde e ainda é um dos primeiros a assistir, ok? Bom, também vou pedir para você que ainda não me segue lá no Instagram, @PsiSaraVieira, segue, manda DM, participa, interage nas stories, vamos ser amigos. Se você assiste esse programa e ainda não é meu amigo, minha amiga, alguma coisa está errada. Tem que ir lá, tem que comunicar, tem que bater esse papo. Hoje a gente já soma aí quase 10 mil visualizações só no programa Bem Feliz. E muitas visualizações são pessoas que eu realmente ainda não tive esse contato. Então, vamos lá interagir. Na medida do possível eu respondo todas as pessoas, porque a gente gosta de manter esse contato bem presente, ok? Agradecer esse CCMUG, Zé Eduardo Aires, pelo espaço aqui na TV de sempre. E também agradecer a toda a produção aqui da TV CCMUG, tá? Hoje a gente tá com uma convidada super especial aqui. Uma pessoa que eu olho, eu lembro de dinheiro. Lembro de vida financeira saudável, sabe? Ainda mais porque hoje é muito difícil a gente encontrar quem tem uma vida financeira saudável, né, Josi? Isso é triste, mas parece que
existe solução, né? Então, queria que você se apresentasse para a galera, né? Quem é a Josi, Quero Money. A gente já anunciou que a Quero Money vai estar aqui, mas o que é a Quero Money? Quem é a Josi? Bom, meu nome é Josi, sou de São José dos Campos, conheço a Sara já há bom tempo. Então a Quero Money, ela veio para trazer educação financeira para as pessoas. A gente sempre tem aquela limitação, aquele bloqueio de investimento não é para mim, educação financeira não é para mim, é só, eu não consigo, né? E a gente veio desmistificar tudo isso e trazer, a Quero Money ela traz de uma forma leve, uma forma tranquila, que você consegue entender e mostrar sim que educação financeira é para todo mundo, se você, investimento sim é para todo mundo, então a gente traz isso com uma leveza e sim procura levar esse tema que hoje ainda ele é muito pouco se falado, né? A educação financeira no Brasil ela está engatinhando, as pessoas ainda estão buscando esse conhecimento nessa área. A gente não tem uma base educacional, a gente não aprende isso na escola, na infância, e por isso que muitas vezes hoje a gente tem uma vida financeira desequilibrada, endividada, porque a gente não tem, né? É conhecimento, é você buscar isso. Então a Quero, ela busca levar para todo mundo esse conhecimento, independente do que você faça, da sua classe social. De quanto ganha no mês, né? Ganha, a educação financeira é para todo mundo. Muito bom. O @, da Quero já está aí, né, na edição. Então já sigam no Instagram, porque além disso vocês postam muito conteúdo, conteúdo rico para todo mundo ali, né, de graça no Instagram. De graça. Então já sigam lá. Josi, primeira coisa que eu quero saber de você, assim, quem está assistindo a gente, que está no vermelho, tem solução para essas pessoas? Tem. Para todo mundo tem solução. Mas é aquela coisa, né? A gente dá a estratégia, a gente fala o que tem que fazer, mas dependendo de casos e casos, Sara, tem que ter uma outra parte também. Ela vai ter que entender, a gente fala que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábito. Então, e sentimentos também, falando um pouco sobre relação aos sentimentos. Ela tem que parar e falar assim, nossa, eu estou endividada pelo cartão de crédito. O que me levou a me endividar pelo cartão de crédito? Então, é buscar o autoconhecimento. Eu fiz até uma palestra, uma postagem esses dias, pode ir lá no Rios que você vai ver. Então vai lá, gente. Que está ligado a muitas emoções. Que a gente fala assim, o que está me levando a endividar? É uma causa, né? Sim. O cartão de crédito, o endividamento é uma causa. Qual que é o sintoma dessa causa? O que fez com que você se endividasse? Quais foram os gatilhos disparados que fez com que você fosse lá? Que a gente fala que é o ciclo das emoções, né? Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tá com dor de cabeça. Ela pode estar com dor de cabeça porque ela está com alguma doença, ela pode estar com... Existe um motivo, a dor de cabeça é só um sintoma, né? Exatamente. O endividamento no cartão de crédito é tipo isso, existe um porquê ali atrás, né? Existe um porquê. Tanto que as pessoas falam assim, e se eu estourei meu cartão de crédito, não tenho como pagar. E se eu pegar um dinheiro emprestado, que aí os juros é mais barato, ok, para eu pagar o cartão? Aí a pessoa vai e paga o cartão. E aí ela fez essa dívida aqui. Tá. Só que se ela não tratou a causa, o que ela vai fazer? Porque ela pagou a fatura tá liberada. Vai gastar de novo. Ela vai gastar todo aquele dinheiro. E aí ela vai ter a fatura do cartão pra não pagar. Não tratou a causa, né? Exatamente. E o empréstimo. Então ela vai ter 2 dívidas. Então ela precisa parar e falar assim, tá, cara, por que eu gastei? O que me levou a gastar? Eu sei que a realidade para muitos brasileiros, a realidade é um pouco mais complicada. E às vezes acaba se endividando porque eu preciso comer, eu preciso pagar contas. Mas a gente sabe que uma grande parte do Brasil não é assim e acaba se endividando por compulsividade, porque quer comprar as coisas. E aí a gente passa para outra, porque eu quero pertencer. Na maioria das vezes é emocional mesmo. É emocional. O endividamento sempre está ligado ao emocional. Sim. E nessa era agora das redes sociais, eu acho que isso até aumenta um pouco, né? Porque você vê as pessoas se divertindo, você vê as pessoas viajando, você vê as pessoas comendo fora, e aí você também quer fazer parte disso. Parece que quem não faz isso, mesmo que por um momento, né? Às vezes você tá passando por um momento difícil financeiro, aí você tem que dar uma pausa nisso. Parece que você não existe, né? Exatamente. Se você não tá fazendo, se você não tá aparecendo, se não tá consumindo, parece que você não existe. Você é bombardeado, você entra, você acorda, você abre o Instagram, você é bombardeado com promoções, compre isso, compre aquilo, a gente acaba olhando parcela, né? Então a gente olha a parcela, então eu posso comprar porque cabe na minha parcela, mas ela não olha o montante do cartão de crédito no final. E aí foi o que você falou, você vê as pessoas vivendo, e você fala assim, nossa, mas eu preciso viver, eu preciso pertencer a isso também. E o ser humano, ele tem esse sentimento de pertencimento. E se ele não pertence a alguma coisa, ele se sente deslocado, ele não quer. Sim. E aí, até eu dei esses dias uma palestra para jovens aprendizes, e aí até falei também com uma cliente ontem que a gente estava conversando, hoje o carro é sinônimo de status.
Quando você aparece com um carro novo, 2023, qual é o pensamento? Nossa, aquela pessoa ela tá bem sucedida. Isso. Ela venceu na vida. Venceu na vida. Ela venceu na vida. E para um jovem aprendiz que está começando hoje a trabalhar, é um iPhone. Se ele compra um iPhone, ele já pertence àquele grupo. Ele fala assim, nossa, ele tá ganhando bem, ele tá numa empresa legal. Por quê? Porque é sentimento de pertencimento. E o uma dinheiro... autoafirmação. E te coloca numa posição de poder, né? Exatamente, você se sente. Só que por trás disso, às vezes, ele compra um iPhone de 5 mil, sendo que ele ganha R$1.000. E aí já desencadeia tudo isso. E aí, às vezes, eu quero comprar um carro 2023. Tá, mas você tem 120 mil, 200 mil para comprar um carro 2023, que hoje, se você for comprar um carro bacana, é isso. Então a pessoa acaba se endividando por isso para ter o status. E para agradar os outros, né? Para poder exatamente. Se sentir pertencido, né? Exatamente. Isso é uma ferida grande, né? Isso tem muito a ver com muita coisa da infância. Que a gente fala das crenças limitantes, que muitas pessoas falam que, mas isso é real. É muito real. É igual, eu até brinquei esses dias que é um outro rio, se você olhar lá, você vai ver. Quero vocês curtindo todos esses reels que ela tá falando. Na volta a gente compra. A gente escutava muito isso. Na volta a gente compra, na volta a gente compra. E é tudo subconsciente. Você como psicóloga, é tudo ficando tudo no subconsciente ali. Sim. Então quando a gente vai numa loja e a gente entra e a gente fala assim, eu não posso sair dessa loja se eu não comprar, porque na sua cabeça, se eu sair, eu não volto para comprar. Então você compra muitas vezes não querendo, você compra muitas vezes não precisando, mas só pelo sentimento de, na volta a gente compra, foi uma lacuna que você não preencheu, que você tenta preencher agora que você está com dinheiro. Pesado, hein? Ou, por exemplo, a gente fala que na educação financeira, ou a gente repete padrões, ou a gente não quer ser igual. E aí acontece muito hoje puxando pro lado da família. Quando a gente é mais criança, a gente quer um carrinho, a gente quer uma boneca, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem. E às vezes os pais não tinham as mesmas condições, ou porque, enfim, N motivos. Até porque antigamente, a gente tá com 30 e poucos, era diferente o poder aquisitivo das pessoas antigamente do que é agora, né? Mesmo os pais que trabalhavam, que ambos trabalhavam, não é igual agora, que parece que todo mundo tem mais condição. Não é que todo mundo tem mais condição, mas é que as pessoas se endividam mais pra ter coisas, né? Exatamente. E aí, quando ele cresce, ele tem o filho dele, ele teve tanta aquela escassez quando era criança, que ele falou assim, eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tinha. Então ele trabalha, ele rala pra dar o telefone que ele quer, o carrinho que ele quer, o tênis que ele quer, a roupa que ele quer, mas só que ele acaba não dando o que é o importante, que é o tempo de qualidade e o amor. Ele só dá os bens materiais, que foi aquilo que ele não teve na infância dele. Então você vê como o emocional ele está muito relacionado às finanças? Totalmente. Vai muito além. Você escuta falando assim, gaste menos do que ganha ou planilha. Se você não tratar a causa mesmo, dificilmente você vai conseguir, né? Mas respondendo a sua pergunta, sim. Existe a possibilidade, né? Mas aí a pessoa tem que querer, né? Aí tem que... A pessoa primeiro ela tem que querer, porque muitas vezes ela vai ter que abrir mão, se for um caso muito crítico, ela vai ter que abrir mão sim de algumas coisas, até ela se organizar para ela começar. É uma trilha, né? É um caminho, é um processo. Aí a pessoa, ela tá disposta a viver esse processo? Aí é que tá, entendeu? Porque, por exemplo, igual você falou, quando a gente tá com uma dor de cabeça, a gente vai no médico. A gente tá com dor no estômago, a gente vai no médico. E a gente costuma seguir, por exemplo, seus pacientes, faz isso, faz aquilo, pra que ele tenha um resultado. E a gente, como educadora financeira, eu também vou falar assim, a gente fala que é uma pessoa doente financeiramente. Sim. Então, muitas pessoas ainda, elas têm a dificuldade de falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Porque as pessoas não falam sobre dinheiro. Porque é fraqueza, né? É uma né? fraqueza. Ainda mais quando se fala de dinheiro, que é uma coisa que mexe tanto com o ego, né, das pessoas. Que é uma fragilidade. Então, chegar e falar com uma pessoa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de ajuda em relação ao meu dinheiro, primeiro ela já está mostrando uma fragilidade dela. E as pessoas acabam não procurando isso. Quando você está endividado, quando você está desorganizado, é como se a gente colocasse um cabestrinho aqui, ó. A gente não vê mais nada, a gente só vê o problema, só vê a falta de dinheiro. E talvez porque se a gente parar e olhar pro lado de fora e ver o macro, a gente vê que tem solução. Sim. Mas aí é um processo, aí você está disposta a viver esse processo? Sim, que é o que acontece, por exemplo, não adianta você só pagar a academia e isso não vai ter resultado. Não adianta você ir na psicóloga e não fazer aquilo que ela pede pra você fazer. Sim. Não adianta você procurar. Não é pagar a Josi que vai trazer você, fazer você melhorar a sua vida financeira. É fazendo aquilo que você orienta. Exatamente. Você me lembrou de uma pessoa, inclusive,
até com muito respeito, que eu vou citar ele, que é o nosso professor da pós. Eu conheci a Josi na pós-graduação, na FGV, né? E a gente teve o professor Kiso, que ele faleceu, acho que já faz uns 2 anos, né? Acho que é mais, ele faleceu bem na época da pandemia. Na pandemia, né? E o professor Kiso, ele tinha grandes clientes, de grandes marcas grandes mesmo, assim, que vocês não imaginam. Sim. Poxa, só dele ser um professor de uma pós-graduação como a FGV. Então, assim, ele tinha um poder aquisitivo diferenciado mesmo. E ele andava com um carro, que eu não vou citar como nomes, pode, será? Pode. Um Celta, Ele né? andava com um Celta. Ele andava com um Celta. De anos bem anteriores, não era um carro zero. E aí ele falava que as pessoas, sempre alguém se incomodava e falava, por que você não troca de carro? E ele sempre falava, mas esse carro me leva e me traz, ele não me dá problema, por que eu vou trocar de carro? E isso fica, né, esse é o tipo de frase que a gente tem que anotar. Sim. Porque o Kiso, ele deixou esse legado, olha que interessante. Além de todos os outros, porque professor sempre deixa marcas muito positivas, a maioria dos professores, né, marcas muito positivas em nós. Mas o Kiso, especificamente, essa frase dele muda vidas. E ele tinha dinheiro, gente. E ele tinha não condição, era por falta sabe? de dinheiro. Era não é porque ele não tinha condição de comprar um carro novo, é porque ele sabia que não era isso, né? Não era, isso não era tudo, não era fundamental ali. E essa frase dele, se o carro me leva e me traz, por que eu vou comprar um carro novo? E a gente faz, eu falo, a gente, vamos generalizar, né? Sim. A maioria de nós, assim, a gente faz o exato oposto. A gente se endivida para agradar uma sociedade, né? Uma família, né? Como que eu vou chegar na festa de família com meu carro velho? Sim, se torna status, né? Se torna status. Então, é melhor eu chegar com um carro novo, endividada e ninguém sabendo que eu tô endividado, do que eu chegar com o meu carro mais antigo, podendo viver tranquilamente. Exatamente. Ou então, assim, nem é questão de viver tranquila não, porque no caso dele, por exemplo, que tinha condição de trocar de carro, é só assim, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. E Carro é uma me leva pessoa e me traz. resolvida, uma pessoa emocionalmente resolvida. Emocionalmente resolvida, e tá tudo certo. É isso. E eu sempre falo que se a gente tá aqui pra aprender alguma coisa, essa é uma das coisas mais difíceis da gente aprender, né? Uma das coisas mais difíceis. Pelo que a gente está comentando aqui até o momento, acho que muita gente em casa deve ter se identificado, né? A forma como a gente lida com o dinheiro tem tudo a ver com a forma como a nossa família sempre lidou com o dinheiro, né? Recentemente eu ouvi uma frase de uma pessoa, né, numa conversa, num bate-papo, e infelizmente eu não vou nem lembrar quem me falou isso, mas ele viu um vídeo na internet. Já lembrei. E esse vídeo dizia assim, era uma menina que acabou de casar e ela... E a garagem do apartamento que eles compraram era para 3 carros. O pensamento dela pra que uma garagem com 3 carros? E o pensamento do marido dela foi, que bom, a gente pode ter opção de comprar uma moto, ou quem vier visitar a gente tem uma garagem para mais um carro, ou a gente pode alugar essa garagem para uma outra pessoa. E aí ela falou que ela aprendeu isso essa fala do marido dela ensinou ela, que é um pensamento de escassez, um pensamento de empreendedorismo, porque locar essa garagem para outra família já entra no dinheiro. E ela falou, gente, é porque é diferença de cultura. O pai dele já é empresário, eles já vêm de uma realidade diferente e ela vem de uma realidade sem dinheiro. Sempre muita luta, sempre trabalhando para os outros. Que não tem problema não trabalhar para os outros, não é isso que eu tô querendo dizer, mas assim, é a diferença de visão, né? É aquela coisa, a gente tá acostumado a falar assim, nossa, eu quero comprar essa xícara. E a gente só fica assim pensando, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. A gente não tem o costume de pensar, o que eu posso fazer para comprar essa xícara? Certo. A gente só fica igual, voltando pro endividado. Nossa, eu tô endividada, não tenho dinheiro para pagar, não tenho... Tá, mas o que eu posso fazer para que eu faça dinheiro para que eu pague aquela dívida? Será que eu tenho roupas ali que eu não uso? Então... vasculha, sempre tem alguma coisa para se vender em casa, eu sempre falo. E é uma forma de você ganhar dinheiro. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho bem, o que eu posso fazer que as pessoas dizem, nossa, por que você não vende isso aqui? É um dinheiro que você levanta. Sim. Então porque é essa mentalidade de escassez. A gente nunca para e pensa, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? A gente só pensa, o que eu posso fazer para ter e eu nunca tenho. A gente sempre tem esse pensamento de escassez e e de abundância. pensa assim, não é para mim. Não é para mim. Inclusive, quem te seguir no Instagram vai acompanhar que você trabalha isso com suas sobrinhas, né? Gente, eu trabalho isso com as minhas sobrinhas. Vou contar um caso pra vocês. Minha sobrinha tem 8 anos e ela tem, agora em outubro, um passeio na escola.
E a minha irmã falou assim, eu pago o passeio, só que ela não pode levar comida, essas coisas. Mas o dinheiro pra você comer é você que vai se virar e vai comprar. E ela pegou e mandou uma mensagem assim, tia, faz um pix de 10 reais. Eu falei, pra que você quer? Ela pegou e falou assim, contou a história do passeio. Eu falei assim, você já pensou em vender alguma coisa pra arrecadar esse dinheiro? E ela pegou e falou assim, eu vou fazer pulseira, mas não tem linha. Eu falei, quanto que é a linha? Eu compro a linha. Você deu matéria-prima. Aí eu falei assim, você já vendeu, porque ela mora em prédio, então o que elas fazem? E depois eu vou contar uma sacada do Halloween que eu achei o máximo aquilo ali. E eu fui, a linha, porque a mãe dela ia demorar, ia comprar só no outro dia. Aí eu falei assim, a sua mãe vai no mercado. Eu fui, comprei caixa de bombom e ela saiu vendendo no prédio todo. Ela ganhou 30 reais. E eu lembro que na tarde a gente foi na sorveteria e ela falou assim, tia, por que você não dá os 10 reais logo? Eu falei assim, eu posso te dar os 10 reais ou eu posso te dar a caixa de bombom e você vai fazer mais que 10 reais. O que você quer? Você quer 10 reais ou você quer mais que 10 reais? Ela falou assim, eu quero mais que 10 reais. Eu falei, então eu vou te dar a caixa de bombom. Isso, muito bom. Porque eu tento criar isso. E ela ganhou 3 vezes mais. Exatamente, porque quando eu falo que é tudo criação, crenças limitantes, provavelmente você escutou e você também em casa já escutou, estuda pra você ter um bom emprego. A gente não ouvia assim, estuda pra você empreender. Estuda pra você criar alguma coisa, ou você viver alguma coisa que você quer. É sempre estude pra você ter um bom emprego, pra você ter uma estabilidade financeira. É igual aquele Flávio Augusto, ele fala, estabilidade não existe, gente. Hoje você está empregado, amanhã você pode não estar, igual aconteceu comigo. Eu acordei para ir trabalhar e 10 minutos depois eu recebi um e-mail falando que eu estava sendo desligada. Então, estabilidade não existe. E eu quero ensinar elas para, quando elas crescerem, elas não ficarem, cresça, faça uma faculdade e consiga um bom emprego. Eu posso empreender, elas podem empreender. E elas têm esse espírito empreendedor de, eu vou vender, eu vou fazer dinheiro. Do Halloween que eu falei para vocês, provavelmente elas vão fazer isso agora, aí pega doces ou travessuras, né, no prédio todo. Elas fazem vários pacotinhos e vendem na escola. Olha, legal. E não tira nem dinheiro do bolso delas, do bolso de ninguém. Sim. Elas só arrecadaram dinheiro. Muito bom. E assim, olha como isso é interessante, né? Porque agora, falando até como psicóloga também, eu tô pensando aqui o quanto ser tia vem carregado também de ser muito legal, de ser aquela que estraga a criança ao invés de educar. E também isso entra por diversas afirmações, né? A gente sempre ouve que é legal, principalmente a gente que não tem filho, né? Que a gente nem sabe se quer ter, se vai ter. Não sei se você quer ter, você nunca falou isso. Você não sabe se você quer ter também, né? Você é tipo eu, né? Tá aí. Deixa acontecer naturalmente. É uma área que eu não tenho focado muito ultimamente. Mas enfim, eu acho que até uma questão assim, eu acho que é mais legal ser a tia que pode dar coisas do que a mãe que tá ali todo dia educando e tendo que ensinar. Poxa, você pode ser uma tia que também ajuda na criação do seu sobrinho, né? Sim. E vem carregado de emoções, como eu falei, até de certas afirmações, né? Porque se você quisesse realmente, se você tivesse problemas emocionais, tivesse necessidade de se autoafirmar, você seria aquela tia que elas ligam, você já dá o dinheiro. Sim. Né? Se que elas pedem, você tá ali disponível para dar. Mas quando você é alguém que trabalha bem as suas emoções, você não precisa se autoafirmar para ser legal o tempo todo. Dar amor para as pessoas é ensiná-las, né? Dar amor não é dar tudo que a pessoa quer, mas é muito mais você... Aquela questão de ensinar a pescar, sim, do que só dar o peixe. Até uma história aí, né, do maior livro o maior livro já lido no mundo, independente de religião. Mas tem aquela história, né, que os pescadores estavam lá no barco e eles não conseguiam pescar os peixes, não tinha peixe. E aí apareceu um mestre e pediu para eles jogarem a rede no mar. E aí eles jogaram a rede no mar, desacreditando, quando eles puxaram, estava cheio de peixe. Era um milagre, só que para o milagre acontecer, eles tiveram que jogar a rede no mar. Sim. Poderia simplesmente aparecer o peixe dentro do barco, já que apareceu o peixe? Poderia. Mas eles tiveram que lançar a rede. E essa questão de ser ensinado a lançar a rede é muito escasso no nosso meio. Muitas vezes o peixe surge e, infelizmente, as crianças de hoje não sabem nem de onde vem o peixe. Sim. E aí crescem adultos que querem tudo muito rápido, né? Principalmente por causa disso aqui, né? Tudo eu quero, passa cartão, né? Não tem dinheiro, não, passa cartão. Mas elas não têm a noção de que a fatura ela vai chegar. E esse negócio... Faz o Pix. Faz o Pix. Elas pedem pra minha mãe. Minha mãe faz o Pix pra elas. Pra mim, elas não que querem. Voz já é uma outra, né? Outro departamento. Mas esse negócio que você falou de referência, teve a Milena, que é a mais nova. A Milena, eu falo assim, que ela é a minha sementinha.
E ela sempre tem dinheiro, gente. A carteira dela sempre tem dinheiro. E ela tem 8 anos. E ela tem 8 anos. E ela empresta dinheiro e ela cobra ainda. Aí tem a mais velha que ela fala assim, pra quê? Eu compro tudo mesmo que eu gosto. Então essa aí, mas aí tem outras coisas que influenciam, mas a Milena é a minha sementinha. Então eu tento plantar isso. É o seu case de sucesso. Tá sendo meu case de sucesso, vocês têm noção. E aí ela tinha lá uma tarefa pra fazer e ela falou assim, uma pessoa de referência pra você. E ela foi me entrevistar. Eu fiquei feliz, eu falei assim, caraca, uma referência pra ela. Tá vendo? E talvez se você fosse aquela que só dá amor, só, né? Ela entendeu que essa é a sua forma de amar, né? E aquela pessoa que só dá as coisas, ao invés de ensinar o amor de outras formas, talvez ela não te veria tanto como uma referência, te veria como mais uma pessoa que tá lhe dando tudo que ela quer, né? Isso vale muito pra gente refletir, né? Sim. E lógico, né, gente, que não é todas as vezes também que tudo tem que ser ensinamento, porque aquela tia chata. Não é isso, gente. Às vezes é uma tia super legal também, que brinca, enfim. Mas toda a oportunidade que a gente tem de ensinar, né? Até aquilo que a gente não aprendeu muitas vezes, porque não sei se todo mundo, claro que não, mas assim, não sei se a maioria de nós teve alguém para ensinar ali, né? A gente não teve, né? A gente não tem essa referência. É igual, ontem eu estava numa reunião com uma cliente, eu falei assim, quem são os seus mentores? Porque a gente fica na rede social e fica ali. É claro que tem aquele dia que é estressante, que você quer ficar... Você quer só ver meme mesmo. Quer ver meme. Mas fora os memes, quem que você tem buscado para crescimento profissional, para aquilo que você quer, para o pessoal? Quem que são os seus mentores? Eu tenho os meus mentores, que eu olho e falo assim, nossa, bacana, eu quero ser... Suas referências, minhas referências. E as pessoas hoje, elas não têm muito isso. Ainda mais na rede social. E a gente passa muito tempo nas redes sociais. Sim. Só que a maioria do tempo, a gente só fica ali, perdendo o nosso tempo. E o tempo hoje é um dos maiores bens que a gente tem. E é um escasso, não volta. Esse tempo aqui não vai voltar. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? A gente precisa viver bem, né? Exatamente. Não é só viver, mas viver bem. E procurar e ter mentores e pessoas que façam com que a gente cresça. Né? Sim. Esses dias você postou no seu Instagram também sobre um esquema de que quando a nossa vida financeira não tá boa, as outras coisas não vão bem. O efeito paralelo. Efeito paralelo. Explica isso pra gente. O que acontece? Por isso que eu tô falando pra vocês, de buscar mentores. Foi dos caras uma das pessoas que eu tenho buscado conteúdo, consumido conteúdo dele. E ele postou lá no Stories, efeito paralelo. Eu falei, o que é isso, efeito paralelo? E eu fui acompanhando, e aí eu entendi. Efeito paralelo, e até aquilo que eu conversei, que eu postei nos Stories, o financeiro, ele é a única área que ele consegue afetar todas as outras. Então, quando você está desorganizado financeiramente, quando você está endividado, você não tem um bom relacionamento se você é casado com o seu marido, com a sua esposa. Você não vai tratar bem os seus filhos, porque você não vai conseguir dar aquilo que eles estão querendo. Você não vai ter um convívio social porque você não vai sair com seus amigos. No serviço você não vai conseguir ser produtivo porque a sua cabeça vai estar preocupada, como que eu vou pagar aquilo ali? Você não vai estar bem com você porque... referente a toda aquela situação, e aí você não dorme, aí você tem insônia, aí você tem crise de ansiedade, tudo porque... E aí você não consegue nem pagar o psicólogo porque você tá devendo, você não vou gastar com isso, né? Você entende como um investimento. Então, o financeiro, gente, ele é a única área que consegue afetar todas as outras. Ele tem, é como se fosse, um efeito dominó. Então, como o primeiro dominó é como se fosse as nossas finanças. Então, se você bate, sabe aquele joguinho? Você bate, ela vai desencadear todas as outras. Faz muito sentido. E aí, por exemplo, e exercício físico. Você fala assim, vamos trazer para um outro cenário. O exercício físico. Quando você faz exercício físico, a sua autoestima melhora, você passa a ter mais disposição física, você fica mais feliz, você fica mais produtivo, você fica mais disposto ao longo do dia. Então, e aí vai influenciando. Tudo que você aprende, ela desencadeia em outras coisas. Mas a financeira, ela é a principal. Só que a gente vivencia tanto isso que a gente não para pensar. Acontece meio que de forma natural, automático. É automático. Pesado isso. E a gente costuma ter um jeitinho brasileiro, né? Que aí por isso que eu falo, gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu costumo falar isso no meu Instagram, no Instagram da Quero, pra trocar essa ideia. Porque a gente fazer as pessoas refletirem. Exatamente. A gente não fala simplesmente, faça uma planilha, invista tanto. Não, a gente tenta trazer. Eu falo que eu sou uma educadora financeira que eu penso no emocional das pessoas. É humana. Que afeta, né? Sim, então a gente tenta trazer isso. Sim.
E não simplesmente jogar uma planilha e falar assim, ó, você tem que gastar menos que você ganha. Não simplesmente falar, trabalhe 14 horas por dia e assim, eu acredito que quando a gente está com o financeiro abalado, a gente já se sente muito menos do que as outras pessoas, né? Como a gente comentou agora sobre todas as coisas, principalmente por causa do Instagram, né? E, cara, a gente sabe que não é simplesmente corre atrás que você vai conseguir. Existem vários detalhes, vários pormenores e às vezes a gente precisa de uma referência até um pouco mais realista, né? Então, quando você pega alguém que é uma educadora financeira que pensa no emocional, a gente vem e fala assim, poxa, ela tá entendendo que, pô, tô endividada, pronto, melhorei. Não é simples assim. Quando entra o emocional, o buraco é mais embaixo, né? A coisa, ela fica um pouco mais difícil de ser lidada. Dentro da consultoria, se o educador financeiro não pensa no emocional das pessoas, eu creio que a longo prazo a pessoa pode até voltar a cometer os mesmos erros, né? Porque se você trabalha o comportamento ali, você constrói um hábito diferente, ok, mas talvez ele não tenha uma sustentabilidade nesse hábito, né? Talvez você precise, como você falou no começo, né? A gente precisa tratar a causa. E aí é um processo de se autoconhecer, de mudar hábitos, porque talvez, dependendo da situação da pessoa, ela não vai ter que, às vezes, sair da academia, pode ser que sim, pode ser um negócio, mas ela pode caminhar, ela pode fazer uma corrida, são trocar coisas, entendeu? Sim, trocas inteligentes, né? Hábitos ruins por hábitos bons, então por isso que eu tô falando, é todo um processo, sim. né? Eu tenho um pouco de dificuldade, talvez seja a dificuldade de alguém que está assistindo a gente também, com essas trocas. Então, por exemplo, né, já tive um estilo de vida que pude fazer mais coisas. A vida ela é feita um pouco de fases também, né? Acho que isso também é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. A gente chegou numa fase que... teve um ano, acho que foi ano passado, que a gente chegou numa fase que tudo estava muito caro no supermercado, depois deu uma melhorada, depois ficou caro de novo. Eu lembro que até pessoas que tinham uma vida economicamente melhor, assim, né, mais inspiradores, deixaram de comprar carne vermelha porque estava um pouco mais caro para consumir um pouco outro tipo de carne e tudo mais. Talvez, trazendo para nossa realidade assim, cotidiana, de pessoas normais e tudo mais, como a gente poderia pensar por essas trocas? Isso que você falou já é uma coisa que eu acho bem interessante, sabe? Ao invés de pagar a academia, porque nesse momento não está podendo investir, faz a caminhada, não deixou de fazer. Sim, não deixou de se cuidar, entendeu? Uma coisa que também é uma troca, que agora me veio assim, né, já veio alguns insights, mas a Josi, minha amiga, ela sabe, a gente sempre gostou de comer comida bonita, né? Sim. Às vezes jantar fora vai sair mais caro, você pode fazer uma mesa bonita pra você na sua casa, né? Com as pessoas que você ama ali, e não deixar de estar à mesa, de consumir algo e economizando um dinheiro. Lógico que a experiência de restaurante é boa, mas se você não tá podendo ir no restaurante agora, né? É igual, por exemplo, assim, se eu cortar o cafezinho, eu não vou ficar rica, mas você pode ficar mais pobre. Interessante. Aí eu falei, não, mas se eu cortar meu cafezinho não vai fazer nada. Mas pega um cafezinho, todo dia você tomando R$6 um cafezinho, aí você multiplica por 5 vezes, né? Da semana, e aí você multiplica por 4. Assim, né? Aí vê o tanto que vai fazer a diferença. E aí você pega esse tanto... Vamos até fazer essa continha, que é interessante. Um café de R$6, R$6, né? Todos os dias. R$6 vezes 5 já vai dar 30 por semana, 120 por mês. Cafezinho. 120 por mês. Aí você para e pensa, será que R$120 por mês não vai fazer diferença no seu orçamento? Será que é uma conta de água, uma conta de luz ou uma mistura que você compra? Exato. Uma coisa também que as pessoas têm dificuldade que é 120 do cafezinho, mais 120 da água, 120 da academia. Você não vai ficar só no cafezinho, você vai pegar uma coisinha. Você pega um pão de queijo, então você vai multiplicando. Sim. E aí, por exemplo, tem uma outra coisa, streaming. Todo mundo tem streaming. E aí eu fui até numa palestra que o palestrante falou assim... Qual é o seu streaming Netflix? Tem lá o básico, tem lá o de 2, tem lá o de 4. Sim. Você, no mesmo tempo, você assiste? Mais de uma tela? Mais de uma tela? Não. Por que você então paga o mais caro? Sim. De 54, por que você não pode pagar o de 27? Sim. Vou contar um segredo então sobre isso, tá? Então são detalhes que fazem no final toda a diferença. Só que a gente não para pensar nisso. Sim. Em relação à Netflix mesmo, eu fui ver, eu gosto muito, e isso também é importante, porque a gente também, entretenimento também, né, é muito importante. E eu falava, eu não quero ficar sem.
Só que por mês eu não quero também pagar 50 e poucos reais para mais de uma tela, sendo que eu nem vou assistir. E eu achei um plano, se você rodar, você acha. Eu achei um plano da Netflix legal, tá? Não é o gato. Por 18 reais por mês. Sim. A diferença desse plano com 2 telas. A diferença desse plano de 18 reais por mês é que eles falam com propaganda. Assista sempre. Gente, é uma propaganda a cada 7 capítulos. Às vezes. E às vezes você não escuta Spotify de graça e não Exato. se preocupa com a propaganda. Por que a gente tem que pagar R$54 ou R$37 por uma coisa que você às vezes liga uma vez na semana, sim. que você quase não assiste, e aí que vem as pequenas economias, sim, que aí você economiza faz diferença aqui, no todo, e né? no final faz diferença no todo. Só que a gente vai no automático, eu assinei. Igual muita gente às vezes perde dinheiro naquelas assinaturas mensais de graça. 30 dias de graça, 7 dias de graça. E ela não coloca ali, nossa, eu preciso desativar daqui 7 dias. Sim. E aí vai pegando. E a pessoa ela não quer parar e fala assim, eu preciso cancelar. Ela vai deixar rolando. Então muitas pessoas perdem dinheiro nisso. Isso, é verdade. E existe uma forma de economizar em tudo, né? É que acho que as pessoas às vezes, elas... pelo menos eu acho que também tem muito a ver com a nossa facilidade de coisas, né? Porque hoje a gente tem a coisa muito rápida, né? Imagina que as crianças, sobrinhas vão saber o que é você ter que ir na biblioteca da escola, fazer um trabalho, escrever à mão. O almaço. Comprar folha de almaço. Que aí você colocava o almaço e você tinha que escrever mais de uma página, se você não colocasse o almaço, já era, perdi. Exato, é isso mesmo. Então, assim, eu acredito que também a nossa geração, ela ficou muito mal acostumada, né? Sim. Então, a gente não quer parar pra analisar os pequenos detalhes. Aí a gente sempre acha que a gente tá merecendo, né? Eu mereço o cafezinho. Poxa, eu trabalho duro. Quando, na verdade... Gente, eu tô falando pra vocês, mas é pra mim também, tá? A Josi sabe. Eu não escondo que a gente tem que demonstrar as nossas vulnerabilidades, né? Se a gente passou na porta do japonês, hoje eu já fiquei, ai meu Deus, sabe? Tipo, eu sofro. Que também, né, gostar de japonês é um bagulho que sai muito dinheiro do nosso bolso, né? Não gostem de japonês, gente. Se você nunca comeu, não experimente. E aí, enfim. E aí, às vezes, a gente fica nessa, né? Eu mereço. É só R$9,90 aqui, só... Desses streamings mesmo. Se você tem tudo premium, já dá quase R$100 por mês, né? E é o que a gente falou. Se você começa a juntar 100 em janeiro, em dezembro, você tem 1.200, né? Sim. Então, não é pouca coisa, né? E aí a gente fica com essa dificuldade de, às vezes, pesquisar. A gente acha que a gente merece tudo. Ao invés de pensar assim, não, eu mereço ter um dinheiro na minha conta. Uma tranquilidade, uma paz. Mas nós, seres humanos, a gente não quer ter trabalho. Né? A gente gosta de falar assim, eu não quero parar e falar assim, será que eu tô pagando mais no Netflix? Será que eu tô pagando mais na minha conta de telefone? Será que eu consigo ligar lá e renegociar? Mas você sabe que se ligar e renegociar, você vai ficar ali. Mas a gente não quer isso. Então, às vezes, fala assim, eu prefiro E as empresas já fazem essa dificuldade de deixar esperando pra eu prefiro pagar mais caro pra não ter trabalho. Só que esse mais caro, se você juntar depois, no final dá um montante grande. É isso mesmo. Uma coisinha vira uma coisona. Exatamente. Isso é muito interessante. Cortes inteligentes, então, é sobre isso, né? Agora, vocês aí de casa façam isso, que eu também vou fazer, tá? Pegar listinha de tudo que a gente pode cortar e transformar. Às vezes a gente pode transformar até em coisas que entram em dinheiro do que coisas que saem, né? Sim, igual falando agora um pouco sobre milhas, que a gente já acostuma... Por exemplo, eu sempre comprei, vou viajar e reservo pelo Booking. Sim. Que aí eu vou ganhar pontuação no meu cartão de crédito. Mas eu posso comprar pela Livelo, que eu vou ganhar 2 vezes. A gente fala que é compra inteligente. Então eu ganho pela Livelo milhas e eu pontuo pelo meu cartão de crédito, que eu posso transformar em milhas depois. Então eu posso fazer um conto. Pra quem gosta, uma dica, gente, pra quem gosta e quer acumular milhas, pela Livelo ela tem parceria com o iFood. E ela vai te ajudar tanto no financeiro, porque quem gosta de gastar no iFood não para pra ver, né? Só vai comprando, mas é R$20, é R$30. Alguém aqui já parou pra ver o quanto que gasta no iFood no mês? Então você vai lá no Livelo e você pode comprar vouchers. Então você estipula lá um limite. Eu vou gastar, de acordo com o meu financeiro, R$200 nesse mês no iFood. Então você compra pelo cartão de crédito. Como se fosse um pré-pago. Exatamente. E aí você coloca lá o crédito no iFood e vai consumindo. Legal. E aí você vai comprar o crédito pelo cartão de crédito e vai
pontuar pela Livelo. Então a gente fala que são compras inteligentes. Muito legal. Uma coisa também assim que eu vejo que faz muito sentido para a maioria das pessoas e que dá super certo é quem gosta de viajar também, né? Não só pelas milhas, mas, por exemplo, até a gente como amiga já comprou essas passagens de ônibus mais baratas, né? Sim. Que a gente, não lembro se a gente foi pro Rio uma vez ou ia. A gente pro comprou Rio de Janeiro, né? Foi, agora eu não lembro o nome da empresa, mas Buzer, né? Que sai bem mais barato. E uma vez eu fico muito no trecho Guará-São José, sempre coloco o BlaBlaCar ou eu pego o BlaBlaCar, que também é uma economia e tanto. É uma economia e tanto. Às vezes eu coloco o BlaBlaCar, eu ganho dinheiro. Porque dependendo do valor que eu coloco, eu encho meu carro de pessoas no meu carro e sobra dinheiro pra mim. Não é que eu não faço pra ganhar dinheiro porque eu não trabalho com isso, mas tem gente que trabalha com isso mesmo e principalmente quem faz o trecho litoral, né? Você já estava conversando com uma pessoa que fica ali em São José e leva pessoas para São Sebastião, ele falou que ele ganha dinheiro bastante ali fazendo isso. Mas nessas minhas viagens com o BlaBlaCar, eu cheguei à conclusão que a maioria dessas pessoas são as pessoas que mais têm dinheiro. Eu já carreguei médico, já carreguei pessoa que trabalha com educação financeira, eu já levei pessoas, então assim, e já peguei carona com elas também. E a gente pensa assim, não vou pôr BlaBlaCar, então não quero pegar o BlaBlaCar porque eu quero meu conforto, não quero isso. Aí a gente pensa, cara, mas se você for pegar, além de você ir mais rápido, você economiza dinheiro, você faz contato com outras pessoas, já faz um network ali. E também é uma forma inteligente, né? Principalmente para quem às vezes tem que ir com muita frequência de um lugar para o outro, né? Hoje a gente devia ganhar vários patrocínios, que a gente tá falando de várias marcas aqui. Verdade, mas a gente tá tentando ajudar as pessoas a entender isso, né? Que também é uma forma de economia. E além do que a gente tá falando, o que a gente tá querendo dizer aqui? Que você ter formas econômicas de fazer algo é inteligente para que você fique sossegado, entende? Por isso que eu falo, os meus amigos de São Paulo, que têm dinheiro, não tem carro. Porque eles moram numa cidade que você pega o metrô, você cruza a cidade inteira, rápido, né? Muito rápido. A Fabi, minha amiga, uma das minhas melhores amigas, mora em Suzano. E quando eu vou pra casa dela, a gente vai de Suzano pra São Paulo em 30 minutos e a gente paga R$4, né? De trem. Sim. E de lá de trem. E ainda a gente faz baldeação, e aí depois a gente vai pegar o metrô e ainda paga pouquinho pra cruzar o outro lado de São Paulo, entendeu? Então, assim, por isso que os meus amigos de São Paulo não têm carro. Tem um amigo meu que inclusive é da mesma igreja que eu, que ele foi voltar a ter carro quando a esposa dele engravidou. Aí ele falou que agora tem um bebezinho, eu vou ter carro. Mas ele morando em São Paulo, ele usava ônibus, usava metrô. E a gente que mora no interior, às vezes a gente fica assim, eu não vou andar de ônibus. Tudo bem que eu sei que é difícil andar de ônibus também, eu não gosto. Mas, cara, de repente, se a gente mudar o mindset, a gente dá uma economizada. Né? Mas esses dias me fizeram uma pergunta na caixinha, eu sempre coloco pelo menos 1 ou 2 vezes na semana na caixinha, mas aí, por exemplo, tenho uma amiga que mora em Santos, e eu não vou de carro, eu vou de BlaBlaCar. Se eu for de carro, eu vou gastar em média 230. Nossa. De BlaBlaCar eu gasto R$45. Muita diferença. Dá pra você ir quantas vezes, vezes, A diferença é gigante, então É. quando a gente fala de economias inteligentes. Sim. Vou até ver quantas vezes dá pra você ir. 230. Esse mesmo, né? 230 dividido por 40. Dá pra você ir 5 vezes? Não, aí é R$100. Dá pra ir 2 vezes. Tá, eu entendi. Porque você gasta 230 ida e volta. Entendi. Isso. E eu gasto R$100 pra ir e voltar. Entendi. Então eu consigo ir Nossa, 2 vezes. 2 vezes. Mas aí, por exemplo, essa questão que você falou aqui da cidade, que eu sou de São José dos Campos, me fizeram uma pergunta, você prefere Uber ou carro? E eu já tive uma experiência de não estar sem carro. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem mesmo. Mas aí eu coloco a comodidade, então eu prefiro ter carro. Isso, aí eu também entendo, porque o tempo é algo que agrega Exatamente. pra mim, entendeu? Que é importante. Aí eu até falei assim, mas por quê? Quando você tá de Uber, você fala assim, você vai em pontos específicos. Isso. Eu vou no mercado. Eu vou na casa da Sara, eu vou na casa da minha mãe. Isso. O carro você tem, eu vou no mercado, eu vou na minha mãe, eu vou Eu na vou Sara. passar na Sara. Eu concordo também. Então você tem essa coisa. E aí falou assim, Josi, mas entra na questão, é só economia? Não, você tem que pensar também no seu bem-estar, no seu conforto.
Então, entre economia, se eu colocar na ponta do lápis mesmo, o que compensa mais? É um carro ou andar de Uber? Certo. É Uber. Entendi. Só que a minha comodidade, o meu conforto... O tempo, né? O tempo eu prefiro ter carro. Concordo com você. Por exemplo, né, quando eu vou de Guará a São José, eu tenho preferido colocar o BlaBlaCar do que ser a carona. Uhum. Por causa do meu tempo também, porque daí eu escolho, né, que horas que eu vou e que horas eu volto. Então, isso também. E também porque se entrar R$20 já é diferença. É a diferença. Né? A gente tá falando de um trecho, né, se você não é daqui da região, porque pode ser que outra pessoa esteja assistindo, que tem um pedágio que, contando ida e volta, dá R$30. Aumentou, né? Aumentou. Aliás, dá mais que 30, porque tá R$15,70. Sim, 15,70. Pra ir, R$15,70 pra voltar. Só de pedágio já é muito alto. Então, quando a gente pensa no trecho Guará São José, é rápido, porque são só 90 quilômetros. Sim. Porém, existe a questão, né, de que esse pedágio pesa, né? R$30 pesa muito. Mas aí tem essa questão, né, de o BlaBlaCar. Eu acho que tudo isso que é colaborativo, né, a própria Uber, né? Sim. Ele existe para que o nosso conforto, pra gente ter conforto e também economizar, né? Então, tem lugares, a gente sabe, né, pra gente que tá em São José, por exemplo, acho que até aqui em Guará também, aqui em Guará nunca, quando eu era adolescente eu morava aqui, até andava de ônibus, mas depois nunca mais andei. Uhum. Mas lá em São José compensa você pegar Uber pra ir pra uns lugares que sai mais barato do que você ir de ônibus, né? Até pelo tempo também, porque tem trajeto dentro de São José que você leva 1h30 pra chegar de um bairro aqui de casa, você faz em 20 minutos, né? Sim. Mas aqui também eu acredito que tem essas questões, dependendo do bairro que a pessoa mora. Então essas questões, essas colaborações, né? Netflix também, né, é colaborativo. Por exemplo, se a gente pega um negócio de 2 telas de R$18, você divide com uma pessoa, você paga 9, né? Então, Spotify. Uhum. Eu pago Spotify sozinho. Vem com um amigo, vem aquele pacote família. Uhum. Porque às vezes eu não sei quanto que é hoje no Spotify pra você pagar. R$19,90. Se você for estudante, 9 e pouquinho. Mas você sabe, eu não sei quanto que eu pago, eu não pago. Então não sei dizer, o pacote família talvez são... vai 30, vamos chutar um valor, exemplificando. É R$30, você pode colocar 4 pessoas, ou R$30 você pode colocar 5, às vezes vai sair mais barato você pagar R$18 sozinho. Sim. É uma forma de economia. Nossa, Josi, mas é R$9, R$10 que eu vou... Aí volta a falar, coloca aí, pega esses R$10 e multiplica por 12, que é a vez do ano. 120. Isso que a gente fala, R$10 aqui, não sei o quê. É o que todo mundo fala, por exemplo, né? Nossa, eu não imaginei que R$10 no meu cartão aqui, 8 ali no final, ia dar R$3.000. Você pensa ao contrário. É pensar ao contrário. Igual esses tempos atrás, eu não assisto TV aberta. Eu não assisto. Quando eu vou assistir, é Netflix, é streaming, mas eu não assisto. Só que eu pagava um ponto. Eu pagava R$10,34 todo mês pelo ponto. Eu liguei lá e falei assim, eu quero que cancele. Nossa, Josi, mas é R$10,34? É R$10,34 que eu tô economizando todo mês. Isso era uma coisa que eu não uso, tava lá e eu tava pagando por uma coisa que eu não uso. E muitas vezes a gente paga por coisas que não usa. Que não usa. E esse pensamento da gente assim, mas é só R$10, mas é uma forma de desvalorizar o dinheiro, né? Sim. Muito na minha visão também como psicóloga, pelo fato da gente pensar que dinheiro é sujo, né? Sim. Não tem essa questão? Eu não quero... A gente escuta muito que, não pega dinheiro é sujo. Aí, volto a falar, inconscientemente, quando entra dinheiro na sua conta, você fala assim, nossa, isso aqui é sujo, eu não posso ficar. Então, você dá um jeito de gastar. Sabe quando você sobra lá R$100 e acaba o gás? É isso que acontece. Tinha um paciente meu, eu tratei ele por um tempo, que ele falava isso. Ele falava, Sara, eu não posso ver dinheiro na minha conta. Eu vejo, eu quero gastar tudo. Ele não conseguia ver dinheiro na conta dele, de tanto problema financeiro. Ele não tinha problema financeiro, ele tinha problema com o dinheiro. E também porque a gente às vezes cresce em estruturas familiares que a gente escuta dizer que... ou a gente escuta, sei lá, que pessoa rica é sempre metida, que ser rico não é bom, que ter coisas não é bom. Conceitos, assim, que as pessoas entendem errado, né? Eu já ouvi gente usando passagem bíblica, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que o rico entrar no céu. Não é que Deus quis dizer que a gente não pode ficar rico, né? Foi isso que Jesus quis dizer. Tem toda uma história por trás, qualquer dia se vocês quiserem, a gente explica sobre isso, que não é o foco agora, mas eu te explico sobre essa passagem, te ajudo na evangelização. Mas a gente tem que ser, né, bons mordomos daquilo que a gente ganha. Então,
O que eu acredito agora, na minha visão espiritual e respeito de cada um, é que se eu não cuidar bem desse copo, eu não posso ter 6 desse copo. É que fala assim, Deus fala, né? Honre o pouco e muito será dado. Isso. E se você, como você não consegue gerir o seu pouco? Exato. Como que você vai gerir se Deus falar assim, toma 1 milhão? Uhum. Porque se você parar pra pensar, aquelas pessoas que ganham na loteria, que ganham os BBBs, elas não têm, e é aquilo que eu falo, nunca é o quanto você ganha, se quanto você gasta. Se a Sara, ela não souber lidar com o dinheiro, ela não souber uma forma inteligente de saber lidar em todas essas emoções, se der 1 milhão pra ela vai gastar todo esse dinheiro. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que quando elas ficam milionárias assim do nada, ganham uma herança, ganham na Mega Sena. Tanto que tem várias histórias de pessoas que ganharam realities que perderam todo o dinheiro. Perderam tudo, porque não sabem lidar com o dinheiro. Essa questão de, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no mundo, né? Pra você que acredita na mesma coisa que a gente, né? A gente acredita em Deus, em Jesus e tudo mais. Isso também é algo que pega muito, porque muitas pessoas entendem que ser fiel tem a ver com o quanto de dinheiro que você dá na igreja, e não é nada disso. É quanto você sabe administrar o bem que Deus te deu. Sim. E a gente acredita muito que quando a gente sabe administrar, saber administrar é tratar com cuidado. Eu mesma, né, eu tenho... Aconteceu comigo recente, inclusive, esse mês, que eu fiquei muito chateada porque eu fui uma péssima mordomo do meu dinheiro. Porque eu tive uma viagem, né, que infelizmente eu não consegui viajar, que foi a minha viagem do Chile. Isso me afetou emocionalmente. E a partir de ser afetada emocionalmente, quando eu percebi, eu gastei além do que eu poderia. O emocional. O emocional. Psicóloga, gente, que cuida de si. Por isso que eu falo assim, eu gosto quando essas coisas acontecem comigo, porque cada vez que acontece uma... Não é que eu gosto, que maravilhoso, né, fiz coisa errada, não é? Mas é que a gente vai aprendendo, né? Sim. E eu percebi, e a partir desse acontecimento, eu percebi que muitas outras coisas afetaram o meu emocional. Se você quiser saber, eu te conto por DM, porque a história é longa. E eu tive tanto aprendizado com isso. E é isso, é assim, Deus nos dá algo pra gente trabalhar bem com aquilo. Se a gente não cuidar bem daquilo, ele vai dar pra uma outra pessoa que cuide melhor, tá? Tem várias passagens na Bíblia, pra quem acredita nisso, que corroboram essa minha fala, né? Que tem a questão dos dons, né? Tem gente que tem uma passagem lá, a Bíblia é toda metafórica, né? Mas tem uma passagem que ele fala que quem esconde o talento e não multiplicou ele. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente não tá falando só de dinheiro em espécie, né? A gente tá falando de tudo aquilo que a gente pode, talvez, produzir com o fruto do nosso trabalho, né? Participei de um evento na semana passada e um dos palestrantes falou assim, você tem que ter três pessoas no seu nível. Uma acima, que vai fazer com que você puxe, que você queira ser igual a ela. Um par que tá no mesmo nível que você e uma pessoa que você transborde. Muito legal isso. Uma pessoa que você vai transbordar o seu conhecimento, alguma coisa você vai transbordar. Então você tem que ter esses 3 pilares. Alguém que você se espelha, um mentor, que você quer ser igual, fala assim, nossa, eu quero chegar igual a ele, e aí você vai fazer por onde para chegar. Uma pessoa que tem o seu lado, que vai te ser o seu apoio. Que tá ali, eu te entendo, né? Estamos juntos aqui, e aquela pessoa que você transborda. Muito legal, isso é bem interessante. Reflitam se vocês têm essas 3 pessoas, né? Em várias áreas da vida, né? Em várias áreas da vida. Emocionalmente, nas questões de conquistas e tudo mais, isso é muito bom. Josi, como funciona a consultoria, assim, de vocês? A gente tem consultoria e tem mentoria. E como que funciona? A consultoria a gente vai entrar no mais profundo. Então, a gente tem para endividados ou querem se organizar. Então, a gente tem alguns encontros. Então, a gente vai fazer, igual eu falei assim, é um processo. Então, a gente vai administrar esse processo todo. Tem para quem quer começar a investir. Então, não sei investir, Josi. Já sou organizado financeiramente, mas eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Ou eu não está sobrando. Eu não sou endividado, mas não sobra. Então, a gente vai parar, vai sentar, vai analisar para ver como que a gente pode fazer o sobrar. Ou ver alguma coisa aqui, reduz ou elimina. Para que a gente comece. E aí, foi aquilo que você falou. A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Então, a gente vai passar por todo renda variável, renda fixa. Vai te ensinar a você avaliar e saber começar a investir nesse mundo dos investimentos. Então, a gente trabalha com a mentoria para quem quer sair do endividamento, quem quer se organizar financeiramente e aquela pessoa que quer começar a investir. Legal.
Isso é muito interessante, né? Porque tem gente que nem saiu do endividamento, já quer investir, né? Aí é complicado. E eu falo assim, a gente não começa uma casa pelo telhado. Então, se você está endividado, você pode investir? Pode, mas vamos tentar cuidar aqui um pouquinho? Vamos se organizar primeiro, para depois a gente começar? Pensar em outras coisas. Exatamente. E também, tem gente que não sabe o quanto ganha, né? Tem. Parece, fala assim, Josi, mas é mentira isso. Sim, tem pessoas que não sabem nem o quanto E não é ganha. porque ela está empreendendo, não, pessoas CLT às vezes, né? Pessoas CLTs mesmo, não sabem quanto ganha. Porque as pessoas elas têm dificuldade, né? Eu trabalhei muito tempo em RH, então eu ia contratar a pessoa. Isso acontecia muitas vezes. E eu sempre falo assim, que a pessoa, ela tem dificuldade de entender que não é o quanto ela ganha, é o quanto ela gasta. E aí ela ia no RH chorar que ela estava ganhando pouco. Eu falava, mas não é, você acabou de entrar na empresa, às vezes a pessoa tinha 2, 3 meses, sabe? E falava, não tô feliz e tudo mais. Eu falava, poxa, mas não tá certo, não tá do jeito que você acordou comigo. Eu falo, tudo bem, mas é que se a gente tivesse o mínimo de educação financeira, a gente ia entender que se eu te contrato para uma vaga de R$3.000 CLT, você não vai ganhar 3 mil. Sim. Né? A gente tem aí a luta, né, pelas leis trabalhistas que funcionam hoje bem, que é muito diferente no Brasil, não sei se as pessoas sabem, mas é só aqui que a gente tem férias de 30 dias. Não existe. Não existe, que a gente ganha 13º e tudo mais. E às vezes as pessoas, quando elas iam trabalhar, se eu contratei ela CLT, não vai ser exatamente por aquele salário que eu ofereci. Então, isso é algo que a gente precisa entender, não pode ter vergonha de perguntar. Às vezes, quando você vai ser contratada ali, você já tem que questionar ali a galera do departamento pessoal, né, da empresa e tudo mais. Qual é o valor que chega na minha mão, né? Qual que é o valor, assim, depois de todos esses descontos, o que eu ganho, né? E aí, às vezes, a pessoa faz conta, né? Então, sou 3.000 CLT, ela faz conta de 3.000 CLT. E aí depois não tem dinheiro pra pagar, né? E uma outra coisa as pessoas não sabem o quanto custa. Eu vou fazer uma pergunta pra quem tá aí em casa. Você sabe quanto você custa? Nossa, isso é muito... Essa pergunta... Porque são 2 pontos. As pessoas não sabem quanto ganham, mas também não sabem, principalmente não sabem quanto custa. E aí entra uma questão muito importante, né? Porque quando você tá desempregado, você sabe como que era a minha vida quando eu trabalhava contratando. Meu celular chovia, gente desempregada, eu queria ajudar todo mundo. E acontecia muito de gente que valia, né, custava mensalmente ali 4, 5 mil por mês e no desespero aceitava uma vaga de 2 mil. Sim. E aí ela não sai do endividamento, porque na verdade às vezes até piora, em alguns sentidos. Sim. Porque aí a pessoa se sente menosprezada pela empresa, aí não consegue criar, aí não consegue produzir. Eu acho que, assim, é lógico que eu entendo o desespero, né? Mas vale 2 do que nada. Tem gente que fala assim, antes pingar do que faltar, né? Mas eu acho que a gente precisa... Tudo bem, às vezes você aceita uma vaga de 2 mil, mas o que você vai fazer pra compensar isso que vai te faltar? Né? Mas aí acaba falando, 2 mil foi aquilo que a gente falou lá no começo. O que eu posso fazer para ganhar mais? A gente costuma não pensar nisso. Não, a gente não tem essa mentalidade, né? Não. A gente não foi criado com essa mentalidade, né? Então, por isso que quando a gente fala em educação financeira ou investimento, é mudança de mentalidade. Tem que mudar muita coisa. Trocar dos bons por hábitos ruins, investir. O nosso cérebro ele é imediatista, né? Ele quer tudo pra hoje. O que eu vou ter? Eu vou tomar essa água, tá? Mas qual que é a vantagem que o nosso cérebro tem em relação a isso? Ele é. E aí, quando a gente fala de investimento, trazendo um pouquinho para o investimento, quando a gente investe, você está investindo na série do futuro. O nosso cérebro ele não está vendo um retorno imediato, é a longo prazo. Então, mesmo o sentimento, provavelmente, deve saber, psicólogos, essas coisas assim, né? Você dá para o mendigo, você investir, é o mesmo sentimento. É verdade. É o mesmo sentimento. Não sei, né? Perdi o dinheiro, sei lá. Não existe. Então, por isso que eu falo que é uma mudança de mentalidade e uma criação de hábito. É começar a investir. Foi aquilo que a gente estava falando antes. Mas eu vou investir só R$100. Se você pegar 12 meses, aí você tem opção. Ou você vai ter nada ou vai ser ter 1.200. Sim. Se a gente pegar cada picadinho que a gente vai perdendo, como a gente falou, do cafezinho, do streaming, do não sei o que, no final do ano a gente consegue fazer uma viagem, por exemplo. Exatamente. Consegue ter alguma coisa ali, né? Consegue comprar alguma coisa, pensar em alguma coisa. Nossa, eu quero comprar essa xícara para dar de presente para minha mãe. Começa lá. É igual, e tem aqueles imprevistos não previstos, são imprevistos, mas são previstos, né? Agora falando um pouquinho para os pais. Sabe que todo começo de ano tem que comprar material. E aí chega lá tem
R$1.000 de material, R$1.500 de material, meu Deus, não tem dinheiro para pagar. Mas você sabia que todo começo do mês, por que lá você não começa a faz a poupancinha? Guarda lá, nossa, mas eu não consigo guardar R$100, guarda 50, guarda 20, não vou ter os 1.500, mas você tem já 800? Você já não tem que pagar 1.500, você tem os 1.500, vai ser menos 800. Então, aqueles gastos imprevistos, mas que são previstos. Que a gente fala, é imprevisto. Não é imprevisto. Você já poderia imaginar que tinha que acontecer. Todo ano você passa por isso. Todo ano você passa por isso e todo ano é aquela dor de cabeça. Que aí você passa, porque aí é a mudança de mentalidade. Começo do ano lá, todo mês de janeiro, sei lá, R$100, você guarda R$100. Chegou lá o material, você pagou à vista, mas o que a gente prefere? Passar o sufoco, parcela no cartão em 10 vezes, em 12 vezes, você vai pagar da mesma maneira. Só que você não vai passar o estresse. Entendi. Você não vai passar o estresse de falar assim, nossa, não tem dinheiro, porque acaba sendo estressante. Porque você fala assim, nossa, como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro. Você parcelou da mesma maneira, você só vai ter adiantado o pagamento. Você adiantou o pagamento. E aí você consegue até pedir um desconto. Exatamente, pagamento à vista. E tem um detalhe muito importante, né, Guedin? A ansiedade vem disso também, da falta de controle. Sim, só que o brasileiro, o ser humano, né, ele gosta de uma dívida. Ele falou assim, se eu não tenho um boleto para pagar, eu não consigo. E a gente tem romantizado muito isso, né? Sim. Porque muita gente fala, normal dever, normal, tá todo mundo devendo. Não é normal. Não é normal. O que a gente tem que entender é, todo mundo está sujeito a isso. Somos todos suscetíveis e não é o fim do mundo. Você, né, como psicólogo eu falo, tá nessa situação, saia dela. A gente quer sair dela, mas não tem como achar que é normal. Sim, não é normal. E hoje o anormal tá sendo você ter uma vida financeira organizada. O anormal é você poder se planejar todo mês e dormir tranquilo. Esse é o anormal. O normal é você ser endividado. O normal é você ter insônia. O normal é você ter dor de cabeça. O normal é você ficar estressado com a família. O normal é você não ser produtivo no trabalho. Esse é o normal de hoje. Mas não, você pode ser o anormal. Que pode viver bem, ter qualidade de vida, qualidade das suas emoções, né? A gente já vai partir para encerrar, que a gente, por mim, ficava aqui horas, né? Esse papo é bem interessante. Mas uma outra pauta que eu queria assim, que a gente falasse um pouquinho são as pessoas que fazem a dívida antes de ter o dinheiro, né? Isso acontece muito hoje, né? Então, por exemplo, assim, vou comprar isso aqui, depois eu vejo como que eu pago. Que é o normal, porque a gente está num mundo imediatista, a gente não quer esperar para ter alguma coisa. Então, depois eu parcelo. Eu parcelo e eu pago. A gente traz aquilo que a gente quer pro presente, porque a gente é imediatista. Sim. E assim, eu como psicóloga, né, até antes de deixar a Josi falar a palavra final dela aqui, vou dizer pra vocês, todo mundo passa por momentos de ser, talvez assim, de buscar afirmações nos outros, né? E infelizmente o dinheiro dita muitas regras da nossa sociedade, né? A gente é o que a gente tem muitas vezes. Mas isso é errado, a gente tem que começar a gente, né? A gente tem que começar a mostrar. Assim, o agente de mudança, né? Temos que ser agentes de mudança. A gente fala tanto assim, o governo não faz isso, né? Seja qual for o governo. O governo faz isso, o governo faz aquilo, porque fulano faz errado. Tá, mas o que você tá fazendo pra mudar minimamente ali o que você vive? Quando você já é um agente de mudança onde você está, um Kiso da vida, por exemplo, né? Sim. Saudoso Kiso, que deixou um legado pra gente, por exemplo, ensinando algo como esse. O que você tem feito para mudar a sua realidade nesse sentido? Eu, como passei por essa questão emocional, porque, por exemplo, eu não senti tanto da viagem, assim, no sentido, tipo, frustração. Mas eu fiquei, para me autoafirmar, eu tentei compensar de outras formas. Então, para dizer que tá tudo bem. Exatamente, porque não tem como estar mesmo, porque, né, foi uma coisa que eu queria e tudo mais. Então, assim, autoconhecimento é importante. Você saber, assim, o motivo, né? A maioria das compras, elas são emocionais. Se for preciso, apaga os aplicativos de compra do seu celular, sabe? São aquelas coisas que eu falei, aqueles processos, às vezes, mais drásticos. Que aí, às vezes, precisa, sim, tem casos, sim, aqueles casos crônicos, aquelas pessoas compulsivas, que gastam, compram roupa, sim, precisa de não é só um educador financeiro que vai ajudar, precisa de um apoio psicológico, sim. Porque aí é uma outra coisa, um assunto um pouco mais grave, então, porque é tudo emocional, é tudo mente mesmo, né? A gente merece viver bem, né? Cansa a gente viver o dinheiro como um Deus, sabe? Existem alguns estudos teológicos. Você serve o dinheiro ou o dinheiro serve você? A gente serve
fica muito numa posição de servo do dinheiro, né? Existem alguns estudos teológicos que dizem que o dinheiro, ele é o único Deus que compete com todos os outros deuses em todas as bases religiosas. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, dentro do budismo, dentro do candomblecismo, dentro de qualquer outra religião, enfim, e várias outras, né, que eu não tenho conhecimento de todas, mas ela paira ali e compete. Por quê? Porque quando o dinheiro entra, a gente perde a capacidade de acreditar até no poder de nossas crenças maiores, assim, né? Se a gente for perguntar para nosso país, que é um país que a maioria acredita em Deus, né? Se a gente fala assim, o que é Deus para você? Deus é tudo. Todo mundo responde isso. Mas, na verdade, se a gente for olhar a fundo, o que é tudo para a maioria de nós é o dinheiro. Então, Deus, o dinheiro, ele vira um Deus. E quando ele vira um Deus e começa a dominar a nossa vida, aí é problema. Porque aí é o momento que a gente está servindo alguém. A gente não consegue servir dois senhores, né? Sempre vai um ficar desfocado ali. Então, se a gente deixar o dinheiro comandar tudo, a gente sempre vai estar em declínio. A gente sempre tá, até para quem é ateu, então, né? Voltando para quem não acredita em nenhum Deus, muitos ateus, eles servem ao dinheiro também, né? Então, a gente tem que entender quem comanda a nossa vida. Quem a gente está querendo servir, o que a gente está querendo deixar. E mais do que isso, né? Entender que, poxa, a vida, ela vai passar. Se a gente viver o tempo todo correndo atrás do dinheiro e não alcançando ele, isso que é pior, né? A gente não vive. Vive frustrado. E sempre com ansiedade, né? Ansiedade, depressão, que muitas vezes o gatilho é financeiro mesmo, né? Como você falou o efeito paralelo, né? Josi, deixa uma mensagem pra galera de casa, sei que a gente falou bastante, né? Mas, enfim, o espaço é seu agora. Pra você falar, não sei o que quer falar da Quero Money, quer falar de você, ou deixar uma mensagem, enfim. Eu espero que, de alguma forma, eu falo que eu posso ter plantado uma semente, né? Que eu possa ter transbordado na sua vida de alguma maneira, de você parado para refletir, parado um pouquinho para pensar nessa relação ao dinheiro. Segue a Quero Money, a gente está sempre ali, eu tô colocando sempre conteúdo, criar uma conexão, que eu possa te ajudar de alguma maneira, que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. A gente sempre coloca caixinhas de pergunta, então pergunta, questiona, vamos conversar. Foi aquilo que eu falei, que eu espero ter colocado uma semente na sua vida e que eu possa transbordar nela de alguma maneira. Muito bom. Na minha já colocou, porque eu tive vários insights aqui a partir da nossa conversa. Pessoal, quero agradecer você que ficou até aqui. Você que está assistindo a gente pela primeira vez, então eu vou te pedir que se inscreva aqui no nosso canal. É que assim, Josi, gente, é aquilo, né, gente? Só deixa comentar quem se inscreve no canal. Entendi. Então, se inscreva no canal, gente. Então, muitas vezes as pessoas que vieram te assistir aqui, elas acabaram já se inscrevendo, porque senão elas não vão conseguir comentar, sabe? Sigam lá a Quero Money, sigam a Psissara Vieira lá no Instagram e também peço para vocês que se inscrevam no canal Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube, porque eu também coloco bastante conteúdo lá, tá? Vamos trabalhar saúde mental, saúde financeira, buscar, né, Josi, ter mais qualidade de vida, qualidade dos nossos pensamentos para que a gente viva melhor realmente, tá? Espero vocês na próxima sexta. Vou te desafiar aí, enviar corrente, envie esse programa para 5 pessoas, brincadeira. Mas, assim, vocês nos ajudam se vocês compartilharem esse conteúdo com outras pessoas e ajudar as outras pessoas também, né? Porque, poxa, um conteúdo riquíssimo desse, valiosíssimo e de graça, né, gente? Então, seu papel aí para ajudar a ter um mundo melhor é compartilhando esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até sexta que vem mais um programa Bem Feliz.
Agência ConectSite. Somos uma agência focada no sucesso de nossos clientes. Aplicamos todos os mais modernos conceitos em comunicação para o seu produto, marca ou serviço. Publicidade, propaganda e marketing. Desenvolvimento de websites. Gestão de marcas. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento sem compromisso. ConectSites.com